Quando uma criança de 4 anos aparece em seu pasto carregando um bebê e sussurra que o pai matou a mãe, você sabe que está diante de uma maldade que precisa ser detida. Era o ano de 1892, quando as fazendas se espalhavam pelo interior do Brasil, como pequenos reinos isolados, onde a palavra do coronel era lei absoluta e as notícias do mundo chegavam com meses de atraso, trazidas por tropeiros que cruzavam as estradas de terra batida, montados em mulas cansadas. Naqueles tempos de Brasil Império, que ainda respirava o ar pesado das senzalas recém-libertas, cada fazenda era um mundo à parte. Havia aquelas governadas com punho de ferro por homens que confundiam autoridade com crueldade, e outras onde a bondade ainda florescia, mesmo em terras áridas. Era uma época em que a violência doméstica se escondia atrás das cercas altas dos currais, e o silêncio das mulheres era comprado com medo e pancada. Mas também era uma época em que ainda existiam homens de honra, fazendeiros que entendiam que proteger os indefesos era um dever sagrado, mais importante que qualquer safra. Esta é a história de 2 crianças que correram pela noite fria do campo, fugindo de um demônio que deveria tê-las protegido, e de um homem solitário que descobriu que, às vezes, a família não nasce do sangue, nasce da coragem de fazer o que é certo quando tudo está errado. Comente de onde você está nos ouvindo e nos diga: você acha que a bondade pode resistir mesmo em tempos de maldade? João Batista estava vistoriando o gado no pasto mais distante da fazenda quando ouviu um choro baixinho vindo do meio da vegetação. Um som que, por não conseguir identificar, fez seu coração de homem experiente bater mais rápido. Aos 52 anos, viúvo há quase uma década, ele havia aprendido a confiar nos sinais que a vida lhe mandava. Deixou o cavalo pastando tranquilo e caminhou em direção ao som, pisando com cuidado entre as moitas de capim alto. O que viu, escondido entre a vegetação, o fez correr como não corria há anos. Uma menina pequena, não deveria ter mais de 4 anos, estava sentada no chão como uma aparição, segurando nos braços um embrulho de panos que se mexia e chorava baixinho. A criança tinha os pés descalços, cortados por pedras e espinhos, o vestidinho de chita rasgado e sujo de terra e sangue seco. Mas foram os olhos dela que partiram o coração de João Batista em 2. Olhos grandes e assustados de quem havia visto coisas que nenhuma criança deveria presenciar. Menina, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui sozinha? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela e falando com a voz mansa que usava para acalmar os potros bravos. A menina o olhou por um tempo que pareceu eterno, como se estivesse decidindo se podia confiar naquele homem grandalhão de barba grisalha e olhos bondosos. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro que cortou a noite como uma lâmina. Meu pai matou minha mãe porque ela teve outra menina. Ele disse que ia voltar para matar nós 2 também. Por favor, moço, salva a gente antes que ele chegue aqui. João Batista sentiu o mundo girar em volta dele como um redemoinho. Pegou a menina no colo, junto com o bebê que ela carregava, sentindo como ambas tremiam de frio e terror. Montou no cavalo com as 2 crianças e cavalgou até a casa grande, como se o próprio demônio o perseguisse. Zé Maria, Joaquim, gritou assim que chegou no terreiro, acordando seus peões que dormiam no barracão. Acordem agora, temos uma emergência aqui. Zé Maria apareceu primeiro, um negro alto e forte que havia sido escravo na fazenda e ficara trabalhando por salário depois da abolição. Joaquim veio logo atrás, um caboclo de confiança que conhecia cada palmo de terra da região. O que aconteceu, patrão? Perguntou Zé Maria, vendo as crianças no colo de João Batista. Essas meninas fugiram de casa. O pai matou a mãe e quer matar elas também. Vamos protegê-las aqui e depois vamos atrás desse desgraçado. Naquela madrugada fria, enquanto João Batista embalava 2 crianças que não eram suas, mas que se tornaram sua responsabilidade, ele não sabia que estava começando uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Se você já sente que essa história vai mexer com seu coração, se inscreva no canal, porque o que vem pela frente vai mostrar até onde um homem de bem é capaz de ir para proteger os inocentes. O sol mal havia nascido quando João Batista, Zé Maria e Joaquim se reuniram na cozinha da casa grande. As 2 meninas dormiam agarradas uma na outra.
numa cama improvisada de colchas e travesseiros que o fazendeiro havia preparado com o carinho de quem cuidava de filhotes órfãos. A menina mais velha, que disse se chamar Rosinha, havia contado, entre lágrimas e soluços, a história mais terrível que João Batista já havia escutado em seus 52 anos de vida. O pai dela, Antônio Ferreira, era um homem violento que sempre quis um filho homem para ajudar na roça. Quando a mãe deu à luz mais uma menina, ele entrou numa fúria que durou 3 dias. Ele bateu tanto na mamãe que ela não conseguia nem se levantar. Contou Rosinha com a voz entrecortada. Disse que ela era inútil, que só sabia fazer fêmea. Aí ele pegou a enxada e... A menina não conseguiu terminar, mas não precisava. Os 3 homens entenderam perfeitamente o que havia acontecido. Minha Nossa Senhora, murmurou Joaquim benzendo-se. Que criatura do demônio faz uma coisa dessas? João Batista sentiu uma raiva crescer no peito como nunca havia sentido, nem mesmo quando perdeu sua esposa para a febre amarela. Mas junto com a raiva, veio uma determinação fria e calculada. Onde é que vocês moravam, menina? Perguntou com voz suave. Na casinha perto do Rio Claro, do outro lado da mata, respondeu Rosinha. Papai disse que ia buscar o delegado para dizer que mamãe fugiu com outro homem. Mas antes disso, ele ia voltar para fazer com a gente o mesmo que fez com ela. Zé Maria cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Patrão, a gente não pode deixar isso passar. Esse homem é um bicho, não é gente. E não vai passar, respondeu João Batista com uma firmeza que não admitia discussão. Vamos primeiro garantir que essas meninas estejam seguras aqui. Depois vamos atrás dele. Chamou Benedita, uma mulher negra que trabalhava na cozinha e tinha jeito com crianças, e pediu para ela cuidar das pequenas. A mulher, mãe de 5 filhos, pegou as meninas como se fossem suas próprias crias. Pode deixar, Sr. João. Essas criaturinhas vão ficar sob minha proteção. Ninguém encosta um dedo nelas enquanto eu tiver vida. Durante o dia todo, João Batista organizou a defesa da fazenda como se estivesse se preparando para uma guerra. Espalhou seus homens pelos pontos estratégicos, mandou avisar os vizinhos sobre a situação e preparou armas para qualquer eventualidade. Se Antônio Ferreira aparecesse ali procurando as filhas, encontraria mais resistência do que barganhava. Mas também havia outro plano se formando na cabeça do fazendeiro. Um plano que envolvia justiça, mas não do tipo que esperava pelos trâmites lentos da lei. Às vezes, pensava ele, observando Rosinha tentar dar papinha de milho para a irmãzinha recém-nascida, a justiça dos homens de bem tinha que ser mais rápida que a justiça dos tribunais. Joaquim chamou o fazendeiro ao final da tarde. O senhor conhece bem aquelas bandas do Rio Claro? Conheço como a palma da minha mão, patrão. Cacei muito naquelas matas quando era mais moço. Então amanhã de manhãzinha nós vamos dar uma volta por lá, ver se encontramos o rastro desse Antônio Ferreira. E naquela noite, enquanto as meninas dormiam protegidas dentro da casa grande e os peões faziam guarda nos arredores, João Batista olhou pela janela para as estrelas e fez uma promessa silenciosa. Ia fazer de tudo para encontrar a mãe daquelas crianças, viva ou morta, e ia fazer com que a justiça fosse feita de um jeito ou de outro. O que você faria no lugar de João Batista? Esperaria a justiça da lei ou faria justiça com as próprias mãos? Deixe sua opinião nos comentários. O amanhecer encontrou João Batista, Zé Maria e Joaquim selando os cavalos no terreiro da fazenda, todos armados e determinados como guerreiros, partindo para uma missão sagrada. As meninas ainda dormiam sob os cuidados de Benedita, que havia prometido não tirá-las de vista nem por um segundo. Antes de partir, João Batista se ajoelhou ao lado da cama, onde Rosinha descansava, e tocou suavemente o ombro da menina. Ela acordou sobressaltada, como quem vive em constante estado de alerta. Rosinha, filha, o tio vai sair um pouco para resolver umas coisas. Você fica aqui com a tia Benedita, cuidando da sua irmãzinha, está bem? Ninguém vai machucar vocês enquanto eu estiver vivo. A menina o agarrou pelo braço com uma força surpreendente para alguém tão pequena. O senhor vai atrás do meu pai, não vai? Por favor, não deixa ele me encontrar. Ele disse que ia fazer a gente sumir, que nem fez com a mamãe. Isso não vai acontecer, minha filha. Pode confiar no tio João. Os 3 homens partiram em direção à mata que separava a fazenda da região do Rio Claro, seguindo as indicações que Rosinha havia dado durante a noite. Era uma cavalgada de 2 horas através de trilhas que poucos conheciam, caminhos que Joaquim havia aprendido em suas andanças de caçador. Patrão,
disse Zé Maria enquanto cavalgavam. O que a gente vai fazer se encontrar esse homem? João Batista refletiu por um momento antes de responder. Primeiro, vamos procurar pela mãe das meninas. Se ela tiver mesmo sido morta, vamos levar o corpo para dar-lhe sepultura cristã. Se ele a mantiver presa em algum lugar, bem, aí vamos ver. E se ele resistir, Zé Maria? Eu já matei onça para proteger o gado. Se for preciso, mato o bicho danado para proteger criança inocente. Chegaram na região indicada por Rosinha por volta do meio-dia, quando o sol estava a pino e o calor começava a apertar. Era uma área isolada, com algumas casas espalhadas entre a mata e o rio, lugares onde pessoas viviam longe dos olhos da comunidade. A primeira casa que encontraram estava abandonada há tempos, com as paredes de adobe desmoronando e mato crescendo pela porta. Mas havia sinais recentes de movimento, pegadas na lama, cinzas frescas de fogueira, marcas de cavalo amarrado numa árvore próxima. Alguém esteve aqui há pouco, observou Joaquim, examinando as pegadas como um índio rastreando caça. Foi quando ouviram o gemido. Era baixinho, quase imperceptível, vindo de dentro da casa arruinada. Um som de dor e desespero que fez os três homens se entreolharem com uma mistura de esperança e horror. João Batista fez sinal para os companheiros ficarem quietos e se aproximou da entrada da casa com a espingarda preparada. O que viu lá dentro o encheu de uma fúria santa que queimava como o fogo do inferno. Uma mulher estava amarrada no canto mais escuro da casa, com ferimentos visíveis pelo corpo todo e roupas rasgadas. Estava viva, mas mal conseguia levantar a cabeça quando viu a silhueta de João Batista na porta. Por favor, murmurou com voz rouca. Não me machuque mais. Eu prometo que não conto para ninguém. Calma, senhora. Nós viemos buscar a senhora. Suas filhas estão seguras na minha fazenda. Foi como se uma fagulha de vida voltasse aos olhos daquela mulher. Rosinha, a bebê, elas conseguiram fugir? Conseguiram sim. E estão bem protegidas. Agora vamos tirar a senhora daqui. Enquanto João Batista desamarrava a mulher e a cobria com sua própria camisa, Zé Maria e Joaquim montaram guarda do lado de fora. Todos sabiam que Antônio Ferreira poderia voltar a qualquer momento. Já imaginou ter que tomar uma decisão que pode mudar a vida de uma família inteira? O que João Batista encontrou naquela casa mudou tudo. Fica com a gente para ver o desfecho. A mulher que disse se chamar Isabel mal conseguia ficar de pé quando João Batista a ajudou a sair da casa abandonada. 3 semanas de cativeiro e maus tratos haviam deixado marcas profundas em seu corpo e alma, mas a notícia de que suas filhas estavam vivas e seguras trouxe uma força que ela não sabia que ainda possuía. Ele me disse que tinha matado as meninas, sussurrou Isabel enquanto se apoiava no braço de João Batista. Disse que elas choraram muito antes de... Deus do céu, como pude acreditar em tanta maldade? Sua filha mais velha é esperta, igual a mãe, respondeu João Batista com carinho. Quando percebeu que o pai vinha fazer mal a vocês, pegou a bebê e correu. Chegou na minha fazenda no meio da madrugada, toda machucada, mas viva. Zé Maria havia preparado uma cama improvisada na carroça que trouxeram, forrada com cobertores limpos. Isabel estava fraca demais para aguentar a viagem a cavalo, e cada movimento parecia causar-lhe dor. Patrão! Disse Joaquim em voz baixa, apontando para uma trilha na mata. Tem alguém vindo aí, e pelo jeito vem com pressa. O barulho de galope se aproximava rapidamente pela trilha estreita. João Batista fez sinal para Zé Maria ficar com Isabel na carroça, enquanto ele e Joaquim se posicionavam estrategicamente atrás das árvores mais grossas. Antônio Ferreira apareceu na clareira montado num cavalo magro e suado, um homem de aparência rude que trazia no rosto a marca da crueldade. Quando viu a carroça e percebeu que Isabel estava sendo levada embora, desmontou rapidamente, sacando um facão que brilhava sob o sol. Quem é que tem coragem de mexer no que é meu? Gritou com voz rouca de cachaça. Essa mulher é minha esposa legítima, e ninguém tem direito de tirar ela daqui. João Batista saiu de trás da árvore com a espingarda apontada diretamente para o peito de Antônio. Ela não é propriedade de ninguém, seu desgraçado, e muito menos de quem bate em mulher e abandona criança para morrer. As meninas? Antônio olhou em volta como um animal acuado. Onde é que estão as meninas? Longe de você, onde elas vão ficar até você pagar pelos seus crimes. Antônio riu com uma gargalhada sem humor que ecoou pela mata. Crime? Que crime? Estou só educando minha família do jeito que meu pai me ensinou. Mulher que não obedece,
Apanha até aprender. E filho que não presta também. Suas filhas são crianças inocentes. São inúteis. Eu queria um macho para me ajudar na roça, e essa imprestável só me deu fêmea. 2 bocas a mais para eu sustentar sem trazer nada em troca. Foi nesse momento que Isabel, reunindo as últimas forças que lhe restavam, se levantou na carroça e gritou com uma voz que parecia vir das profundezas da alma. Monstro, como você pode falar assim das suas próprias filhas? Elas são anjos e você é o demônio em pessoa. Antônio avançou em direção à carroça com o facão erguido, mas não contava com a pontaria certeira de Zé Maria. O tiro de espingarda acertou bem na perna direita do agressor, derrubando-o no chão com um grito de dor e raiva. Está preso, Antônio Ferreira, disse João Batista com voz firme. Vamos levar você para a cidade, para o delegado, e vai responder por tentativa de homicídio, cárcere privado e maus tratos. Joaquim amarrou o ferido com cordas resistentes enquanto Antônio praguejava e ameaçava vingança, mas suas ameaças soavam ocas como o barulho do vento nas árvores secas. Isabel chorava baixinho na carroça, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em 3 semanas, podia respirar sem medo. Você acredita que existem pessoas capazes de proteger os outros, mesmo arriscando a própria vida? João Batista provou que sim. Se inscreva no canal para ver como essa história de coragem vai terminar. A viagem de volta para a fazenda foi lenta e tensa. Isabel viajava na carroça, ainda muito fraca, mas visivelmente aliviada por estar livre do cativeiro. Antônio Ferreira ia amarrado em seu próprio cavalo, com a perna enfaixada para estancar o sangramento, resmungando pragas e ameaças que ninguém mais levava a sério. João Batista cavalgava ao lado da carroça, observando Isabel com a preocupação de quem cuida de alguém da família. A mulher não devia ter mais de 25 anos, mas os maus tratos a haviam envelhecido prematuramente. Mesmo assim, quando falava das filhas, seus olhos se enchiam de uma luz que toda a violência do mundo não conseguira apagar. Como é que a senhora aguentou tudo isso? Perguntou João Batista com delicadeza. Pensando nas minhas meninas, respondeu Isabel com voz ainda fraca, mas determinada. Toda vez que ele me batia, eu imaginava a carinha da Rosinha me chamando de mamãe. Toda vez que achei que ia morrer, lembrava que a bebê precisava de mim para crescer direito. E agora? O que a senhora pretende fazer? Isabel ficou quieta por um longo tempo, como se estivesse organizando pensamentos que há semanas não conseguia colocar em ordem. Não sei, seu João. Não tenho casa, não tenho família, não tenho nada além das minhas filhas e depois de tudo o que aconteceu, tenho medo que ele encontre um jeito de voltar e fazer pior. Isso não vai acontecer não, enquanto eu tiver vida. Quando chegaram na fazenda, no final da tarde, Benedita saiu correndo da casa grande com Rosinha nos braços e a bebê embrulhada em panos limpos. O reencontro entre mãe e filhas foi de partir o coração. Lágrimas de alegria, abraços desesperados, palavras de amor sussurradas entre soluços. Mamãe, mamãe, eu pensei que você tinha morrido. Chorava Rosinha, agarrada ao pescoço de Isabel, como se nunca mais fosse soltá-la. Estou aqui, minha flor. Mamãe está aqui e nunca mais vai deixar vocês sozinhas. João Batista observava a cena com um sorriso melancólico. Fazia 10 anos que não via tanta felicidade dentro de sua casa. Desde que Maria das Dores havia partido, a fazenda parecia ter perdido a alegria que só as mulheres e crianças conseguem trazer para um lar. Zé Maria, chamou o fazendeiro. Amanhã cedo você leva o Antônio para a cidade e entrega ele para o delegado. Conta toda a história direitinho e pede para ele ser julgado pelos crimes que cometeu. Sim, patrão. E se ele tentar fugir no caminho? Se tentar fugir, você faz o que achar necessário para proteger essa família. Já sofreram demais. Naquela noite, enquanto Isabel colocava as filhas para dormir numa cama de verdade, pela primeira vez em semanas, João Batista ficou na varanda da casa grande, fumando seu cachimbo e pensando na vida. Aos 52 anos, havia se resignado a viver sozinho até o fim dos seus dias. Mas agora, vendo aquela mulher corajosa cuidar daquelas crianças inocentes, sentia algo que julgava morto ressurgir em seu peito. Seu João. Isabel apareceu na varanda, envolvida numa manta que Benedita havia emprestado. Posso conversar com o senhor? Claro, dona Isabel, sente aqui. Eu não sei como agradecer tudo que o senhor fez por nós. Salvou nossas vidas e não conhecia a gente de lugar nenhum. Fiz o que qualquer cristão decente faria, dona Isabel. Não fez não. Tem muita gente que fecharia a porta e fingiria que não viu nada.
O Senhor arriscou a própria vida para nos proteger. João Batista olhou para aquela mulher que havia sobrevivido ao inferno e ainda conseguia sorrir quando olhava para as filhas. Havia uma força nela que ele admirava, uma resistência que o impressionava. Dona Isabel, disse depois de um longo silêncio, a senhora e as meninas podem ficar aqui o tempo que precisarem. Esta casa é grande demais para um homem sozinho. Às vezes a vida nos coloca diante de pessoas que mudam nosso destino. Será que João Batista e Isabel estão destinados a formar uma família? Compartilhe sua opinião e continue com a gente. Os dias que se seguiram trouxeram uma paz que João Batista não sentia há anos. A fazenda, que antes ecoava apenas com os sons do trabalho e do silêncio da solidão, agora ressoava com risadas de criança e conversas suaves durante as refeições. Isabel havia se recuperado rapidamente e sua presença trouxe vida nova para cada canto da casa grande. Rosinha havia se apegado a João Batista com a confiança total que só as crianças conseguem ter por quem as protege de verdade. Chamava-o de tio João e o seguia pelos pastos, fazendo 1000 perguntas sobre os cavalos, o gado e tudo que via pela frente. A bebê, que recebeu o nome de Maria, em homenagem à falecida esposa do fazendeiro, crescia forte e saudável sob os cuidados de Benedita. Tio João, disse Rosinha numa tarde quente, sentada na varanda enquanto descascava milho. Você vai deixar a gente morar aqui para sempre? João Batista, que consertava um arreio ali perto, parou o trabalho e olhou para a menina com carinho. O que você acha, pequena? Gostaria de ficar? Gostaria sim. Aqui ninguém bate na gente, tem comida todo dia e a mamãe não chora mais. E você é o homem mais bonzinho que eu já conheci. Isabel, que estava amamentando Maria na cadeira de balanço, sorriu ao ouvir as palavras da filha. Nos últimos dias, havia observado João Batista cuidar de suas filhas como se fossem suas próprias, e isso despertava nela sentimentos que achava que nunca mais seria capaz de sentir. Rosinha, não pode incomodar o seu João com essas perguntas, disse suavemente. Não incomoda nada, dona Isabel, respondeu o fazendeiro. Na verdade, eu é que devia perguntar se vocês não se sentem incômodas com este velho solitário. O senhor não é velho, disse Isabel corando ligeiramente. E depois de tudo que passou por nós, seria uma honra para qualquer mulher estar ao lado de um homem como o senhor. Era a primeira vez que tocavam nesse assunto, e ambos sentiram o peso das palavras não ditas pairando no ar. João Batista havia se tornado mais que um protetor. Era uma presença constante, gentil e carinhosa, que Isabel não sabia que poderia existir num homem. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Isabel e João Batista ficaram conversando na varanda sobre a luz das estrelas. Falaram sobre suas vidas passadas, sobre sonhos perdidos e esperanças que renasciam. Dona Isabel, disse João Batista depois de um longo silêncio, eu sei que a senhora passou por muito sofrimento e que talvez seja cedo demais para falar certas coisas. Fale, seu João. Depois de tudo que vivemos, não precisamos ter medo das palavras. Eu me acostumei com vocês aqui mais do que deveria, talvez. Essa casa tinha virado um lugar vazio e triste. E agora ela voltou a ser um lar. Isabel sentiu o coração acelerar. Para nós também, seu João. Pela primeira vez na vida, me sinto segura e querida. Então, a senhora pensaria na possibilidade de tornar isso permanente? De casar comigo e deixar eu ser pai dessas meninas de verdade? As lágrimas que desceram pelas faces de Isabel não eram de tristeza, mas de uma felicidade que ela pensava que nunca conheceria. O senhor tem certeza? São 2 crianças pequenas, muito trabalho, muita responsabilidade. Dona Isabel, eu criei gado bravo e cavalos selvagens. Acho que consigo dar conta de 2 meninas educadas e de uma mulher que vale mais que todo o ouro do mundo. Quando Isabel disse sim naquela noite estrelada, não estava apenas aceitando um casamento, estava aceitando a oportunidade de reconstruir sua vida ao lado de um homem que havia provado com atos, não com palavras, que o amor verdadeiro existe e que algumas pessoas nascem para proteger outras. Histórias como essa nos lembram que o amor, às vezes, nasce nos momentos mais inesperados. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também acredita no poder da bondade. 3 meses depois do resgate, chegou a notícia que todos esperavam. Antônio Ferreira seria julgado na cidade. O delegado havia conduzido uma investigação completa, ouvindo testemunhas e reunindo provas suficientes para levá-lo a tribunal,
por tentativa de homicídio, cárcere privado e maus tratos. João Batista e Isabel fizeram a viagem para a cidade, acompanhados de Zé Maria e Joaquim, que serviriam como testemunhas do resgate. As meninas ficaram na fazenda sob a proteção de Benedita, que as protegia como uma mãe protege seus pintinhos. O tribunal estava cheio quando chegaram. A história havia se espalhado pela região e muita gente queria ver o julgamento do homem que havia tentado matar a própria família. Isabel tremia ligeiramente ao entrar no recinto, mas a mão firme de João Batista em seu braço lhe dava coragem. Antônio Ferreira estava mais magro e com a barba por fazer, mas seus olhos ainda carregavam a mesma crueldade de sempre. Quando viu Isabel entrar, cuspiu no chão e murmurou palavrões que fizeram o juiz bater o martelo pedindo ordem. Aquela desgraçada devia ter morrido junto com as crias inúteis. Resmungou alto o suficiente para todos ouvirem. O promotor público, um homem jovem, mas experiente, apresentou as evidências com clareza. As marcas de violência no corpo de Isabel, o testemunho de Rosinha, que foi ouvida em sessão fechada, e o depoimento dos homens que encontraram a mulher amarrada e ferida na casa abandonada. Senhores jurados, disse o promotor com voz firme, este não é apenas um caso de violência doméstica. É um caso de tentativa premeditada de assassinato de uma mãe e suas 2 filhas menores. Um crime que clama aos céus por justiça. O advogado de defesa, pago pela família de Antônio, tentou argumentar que era uma questão de costumes da época, que o homem tinha direito de educar sua família como achasse melhor. Mas seus argumentos soaram vazios diante das evidências e dos testemunhos emocionados. Quando Isabel foi chamada para depor, sua voz tremeu no início, mas foi ganhando força conforme contava sua história. Descreveu 3 anos de casamento marcados por violência crescente, o desespero quando nasceu a 2ª filha e as 3 semanas de terror em cativeiro. Eu perdoei muitas coisas, disse ela, olhando diretamente para os jurados. Mas quando ele ameaçou minhas filhas, quando disse que ia matá-las porque eram meninas, eu soube que estava diante de um monstro, não de um homem. João Batista testemunhou sobre o estado em que encontrou as crianças e Isabel, sobre o resgate e sobre a confissão do próprio Antônio quando foi capturado. Sua palavra tinha peso na região. Todos conheciam sua reputação de homem íntegro e trabalhador. Quando chegou a hora de Antônio se defender, ele se levantou com arrogância e disse coisas que horrorizaram até mesmo seus próprios parentes presentes no tribunal. Eu queria um filho homem para me ajudar. Essas mulheres só servem para dar trabalho e gastar dinheiro. Se eu quisesse matar elas, tinha matado logo de uma vez. Só estava ensinando elas a me respeitar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Mesmo o juiz, um homem experiente, que já havia ouvido muitos casos difíceis, ficou visivelmente abalado. A decisão do júri foi unânime, culpado em todas as acusações. A sentença foi dura. 20 anos de prisão em trabalhos forçados, sem direito a visitas da família que ele tentou destruir. O juiz, ao proferir a sentença, disse palavras que ecoaram por todo o tribunal. Antônio Ferreira, você não é apenas culpado de crimes contra sua esposa e filhas. Você é culpado de crimes contra a própria humanidade. A justiça dos homens o condena, e que Deus tenha misericórdia de sua alma. Quando saíram do tribunal, Isabel chorou, mas eram lágrimas de alívio. Finalmente o pesadelo havia acabado oficialmente. Você acredita que a justiça sempre encontra seu caminho, mesmo quando demora? Às vezes, precisamos ser pacientes para ver o mal ser punido. Deixe sua reflexão nos comentários. 2 meses depois do julgamento, numa manhã de domingo ensolarada, a pequena igreja da cidade se encheu de gente para presenciar o casamento mais comentado da região. Isabel, vestindo um vestido branco simples, mas elegante, que as mulheres da vizinhança haviam costurado com carinho, caminhava em direção ao altar, onde João Batista a esperava com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Rosinha seguia na frente, espalhando pétalas de rosas, orgulhosa de ser a menina das flores do casamento da mamãe. A pequena Maria, agora com 4 meses e gordinha como um anjo, dormia tranquila nos braços de Benedita, que não conseguia parar de sorrir. O padre Antônio, que conhecia João Batista desde menino, conduziu a cerimônia com especial carinho. Falou sobre como Deus, às vezes, permite que passemos por tempestades para podermos valorizar melhor os dias de sol
e sobre como o amor verdadeiro se reconhece não pelas palavras bonitas, mas pelos atos de proteção e cuidado. João Batista, disse o padre no momento dos votos. Você aceita Isabel como sua esposa legítima para amá-la e protegê-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença pelo resto de seus dias? Aceito, padre, e aceito também suas filhas como minhas próprias filhas, para criá-las com amor e dar a elas tudo que uma criança precisa para crescer feliz. Isabel, você aceita João Batista como seu esposo legítimo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença pelo resto de seus dias? Aceito, padre, e prometo ser uma boa esposa e fazer desta casa um lar cheio de paz e alegria. Quando o padre disse, podem se beijar, toda a igreja aplaudiu. Zé Maria chorava abertamente, dizendo que era a primeira vez que via o patrão verdadeiramente feliz em 10 anos. Joaquim assobiava e gritava vivas, como se estivesse numa festa junina. A festa foi na fazenda, no terreiro onde tudo havia começado naquela madrugada fria, quando Rosinha apareceu carregando a irmãzinha e pedindo socorro. Benedita havia preparado uma mesa farta com tudo que havia de bom: leitão assado, galinha caipira, doces caseiros, licores de frutas e uma cachaça especial que João Batista guardava para ocasiões importantes. Agora vocês têm um papai de verdade, disse Isabel para Rosinha, enquanto a menina comia um pedaço generoso de bolo de fubá. Um papai que vai cuidar de vocês com muito amor. Eu sempre soube que o tio João ia ser nosso papai, respondeu Rosinha com a sabedoria simples das crianças. Desde o primeiro dia, ele olhava para a gente como papai olha para filho. João Batista, que ouviu a conversa, se aproximou e pegou Rosinha no colo. Agora somos uma família de verdade, minha filha. Você, a Maria, sua mãe, eu, e ninguém nunca mais vai separar a gente. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e as meninas adormeceram, Isabel e João Batista ficaram na varanda da Casa Grande, agora verdadeiramente Casa Grande, porque estava cheia de vida e amor. Você tem certeza de que não vai se arrepender? Perguntou Isabel, ainda insegura depois de tanto sofrimento. 2 crianças pequenas dão muito trabalho. Isabel. João Batista a abraçou com ternura. Eu passei 10 anos vivendo sozinho nesta casa, sem propósito, além de trabalhar e dormir. Agora, acordo todos os dias, sabendo que tenho uma família para proteger e amar. Como eu poderia me arrepender da maior bênção da minha vida? Acima deles, as estrelas brilhavam como nunca, como se o próprio céu estivesse celebrando o nascimento de uma nova família baseada no amor, no respeito e na proteção mútua. O que você sente quando vê uma história de sofrimento se transformar em felicidade? Às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com amor. Conte nos comentários se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro. Os anos que se seguiram trouxeram uma felicidade tranquila e constante para a fazenda de João Batista. Rosinha cresceu forte e esperta, ajudando nos trabalhos da casa e aprendendo a ler e escrever com o professor que João Batista contratou para vir à fazenda 2 vezes por semana. A menina tinha um talento natural para lidar com os animais e sonhava em ser veterinária quando crescesse. Maria, que agora tinha 3 anos, era a alegria da casa com suas travessuras e risadas que ecoavam pelos corredores. Chamava João Batista de papai desde que começou a falar, e ele derretia toda vez que ouvia aquela palavra sair da boquinha da menina. Isabel havia se transformado numa mulher confiante e irradiante. As marcas físicas da violência que sofreu haviam desaparecido com o tempo. Mas, mais importante ainda, as marcas da alma estavam se curando dia após dia num ambiente de amor e segurança que João Batista criara para elas. Papai, conta aquela história de quando você salvou a mamãe do homem mau, pedia Rosinha nas noites de inverno, quando a família se reunia em volta da lareira. João Batista sempre contava a história de forma suavizada, transformando-a numa aventura onde o bem venceu o mal, sem entrar nos detalhes sombrios que as crianças não precisavam carregar. Para elas, era apenas a história de como papai e mamãe se conheceram. Isabel havia dado à luz mais 2 filhos. Primeiro João Pedro, um menino forte que puxou ao pai na estatura, e depois Ana Clara, uma menina de olhos verdes que era a cara da mãe. A casa estava sempre cheia de barulho de criança, risos, choros, correria e aquela confusão gostosa que só uma família grande consegue fazer.
Às vezes, eu acordo de madrugada e penso que tudo isso é um sonho, confessou Isabel para João Batista numa noite, enquanto ninavam Ana Clara, que havia acordado com sede. Depois de tudo que passei, ter esta vida, esta família, esta paz parece impossível. Não é sonho não, minha querida. É a recompensa de Deus para quem sofreu mais do que merecia e soube ser forte quando precisou. Rosinha, agora com 10 anos, havia se tornado a irmã mais velha perfeita, sempre cuidando dos menores com carinho e responsabilidade. Quando alguém perguntava sobre seu pai biológico, ela respondia com simplicidade: meu pai é o João Batista. Sempre foi. A região toda conhecia e respeitava a família. João Batista havia se tornado uma referência de homem íntegro, sempre disposto a ajudar vizinhos em dificuldades. Sua fazenda prosperava não apenas porque ele era um bom administrador, mas porque havia uma energia positiva naquele lugar, onde o amor havia vencido o ódio. Certa vez, um tropeiro trouxe notícias da cidade. Antônio Ferreira havia morrido na prisão, numa briga com outros presos. Isabel recebeu a notícia com serenidade. Não fico feliz nem triste, disse ela para João Batista. Apenas sinto que um capítulo ruim da minha vida se fechou definitivamente. Agora posso olhar para a frente sem medo. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Isabel e João Batista caminharam pelo terreiro da fazenda, onde tudo havia começado 7 anos antes. Era o mesmo lugar onde Rosinha havia aparecido carregando Maria bebê, desesperada e com medo. Você já pensou, disse Isabel, que se nós não tivéssemos nos encontrado naquela noite, nossas vidas seriam completamente diferentes? Penso nisso todo dia, respondeu João Batista, abraçando a esposa. E agradeço a Deus por ter guiado vocês até aqui. Vocês me salvaram tanto quanto eu salvei vocês. A lua cheia iluminava a propriedade, mostrando os pastos onde o gado descansava, a casa grande onde uma família feliz dormia em paz, e o terreiro onde um milagre havia acontecido numa madrugada fria de 7 anos atrás. Será que existem encontros predestinados? Histórias como essa nos fazem acreditar que sim. Se esta história te emocionou até aqui, fica com a gente para o final. 20 anos se passaram desde aquela madrugada que mudou todas as vidas. João Batista, agora com 72 anos, mas ainda forte e lúcido, estava sentado na varanda da casa grande, observando o movimento no terreiro. Era domingo, dia de reunir toda a família para o almoço tradicional que Isabel preparava com a ajuda das filhas. Rosinha, agora uma mulher de 24 anos, havia se casado com um rapaz bom da cidade vizinha e trabalhava como professora na escola da região. Maria, aos 23, tinha se tornado enfermeira e dedicava sua vida a cuidar dos doentes, especialmente mulheres que sofriam violência doméstica. Um trabalho que, dizia, ser sua forma de honrar a história da mãe. João Pedro, com 17 anos, era alto e forte como o pai adotivo, havia escolhido tocar a fazenda junto com ele. Ana Clara, aos 15, era uma menina estudiosa que sonhava em ser advogada, para defender as pessoas fracas dos homens maus, como sempre dizia. O terreiro estava cheio de netos correndo de um lado para o outro, brincando de pega-pega entre as galinhas e enchendo a fazenda com suas risadas. Rosinha havia trazido seus 3 filhos pequenos e Maria estava grávida do primeiro. "Vovô João!" gritou a netinha mais nova, uma menininha de 4 anos que era a cara de Rosinha naquela idade. "Conta para a gente a história de quando você salvou a vovó Isabel." João Batista sorriu, pegando a criança no colo. Era uma história que já havia contado centenas de vezes, mas que nunca se cansava de repetir. Para os netos, era apenas um conto de aventura onde o herói salvava a princesa. Eles não precisavam saber dos detalhes sombrios. Era uma noite muito fria. Começou com a voz pausada de quem saboreia cada palavra. Isabel, agora com 45 anos e ainda bonita, apesar dos fios grisalhos que começavam a aparecer, parou de mexer a panela na cozinha para escutar. Depois de todos esses anos, ainda se emocionava quando ouvia João Batista contar aquela história. Benedita, já bem velhinha, mas ainda ativa, ajudava a preparar o almoço enquanto resmungava de felicidade. Nunca vi casa mais abençoada que esta. Só alegria e criança feliz correndo por todo lado. Após o almoço, quando os mais novos tiraram a soneca da tarde e os adultos conversavam na varanda,
Rosinha se aproximou de João Batista com um envelope na mão. Papai, disse ela, pois nunca havia parado de chamá-lo assim. Chegou uma carta para o senhor. É da escola onde eu trabalho. Eles querem homenageá-lo como cidadão do ano por tudo que fez pela comunidade. João Batista balançou a cabeça, sorrindo. Filha, eu só fiz o que qualquer homem decente faria. Não precisa de homenagem para isso. Precisa sim, papai. O senhor salvou nossa família e depois passou a vida toda ajudando outras famílias em dificuldades. Quantas pessoas já se hospedaram aqui quando precisavam de abrigo? Quantos empréstimos o senhor fez sem cobrar juros? Quantas vezes saiu de madrugada para socorrer vizinhos? Isabel se aproximou e pegou a mão do marido. João, aceita essa homenagem. É importante que as pessoas vejam que ainda existem homens como você no mundo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, João Batista caminhou sozinho até o portão da fazenda, onde tudo havia começado. Era seu ritual diário. Agradecer a Deus pela família que havia ganhado e pela vida que haviam construído juntos. Olhou para a estrada de terra que levava à cidade e lembrou da manhã em que levou Antônio Ferreira preso. Lembrou da mulher quebrada que havia encontrado na casa abandonada. Lembrou das duas crianças assustadas que correram para seus braços em busca de proteção e agora via o resultado. Uma família grande e feliz. Filhos criados com amor. Netos brincando livres no terreiro. Uma esposa que havia florescido como uma rosa depois da tempestade. Havia transformado tragédia em bênção, sofrimento em alegria, medo em segurança. Obrigado, Senhor, murmurou, olhando para o céu que escurecia, por ter me dado a chance de ser pai, avô e protetor, por ter me mostrado que família não é só sangue, é amor, cuidado e proteção. As estrelas começaram a aparecer, as mesmas estrelas que haviam iluminado aquela primeira noite, quando duas crianças desesperadas encontraram um homem disposto a arriscar tudo por elas. E ali, naquele terreiro onde o milagre havia começado, João Batista sorriu, sabendo que havia cumprido sua missão na terra, provar que o amor sempre vence o ódio, que a bondade sempre triunfa sobre a maldade e que algumas pessoas nascem para salvar outras. Se esta história tocou seu coração, se te fez acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo, se inscreva no canal. Aqui cada relato nasce da alma do nosso povo e sempre tem outro esperando por você.